Bom dia, Bursi. Bom dia. Queria que tu desse um resumão de como foi essas mais de um mês, né? 5 semanas de intertemporada, o que tu conseguiu aprimorar, né, na equipe, também corrigir os erros, tentando entrar um pouquinho mais em detalhes, né, do que foi esses mais de um mês de preparação. Bem, foi muito proveitoso. A gente conseguiu primeiro adaptar, né, os atletas que chegaram depois, mesmo atletas que estrearam no estadual na reta final, Camilo, Jefinho, mas não tivemos muito tempo naquela ocasião de realmente adaptá-los ao modelo de jogo, a como pensamos. Chegaram novos atletas também, então, primeiro, lógico, corrigir, fizemos aí, lógico, a nossa lição de casa de tudo que aconteceu no estadual, de coisas positivas, negativas, de coisas que precisavam ser melhoradas. E trabalhamos muito em cima disso, em maneiras também de jogar, de diferentes plataformas. Então sabemos que o campeonato brasileiro é um campeonato muito difícil e precisa estar preparado para diferentes modelos de jogo ou ambientes também, né? Então vamos pegar um calor, vai pegar um frio, vai pegar um campo sintético, vai pegar um campo maior, um campo maior que eu digo em termos de gramado um pouco maior, não tão baixo. Então acaba que de alguma forma a gente tem que estar se adaptando a tudo isso, passando para os atletas também essas dificuldades. Então foi um tempo aí que a gente conseguiu fazer uns amistosos, conseguiu testar situações de um bloco mais alto, algo que a gente não fez tanto no estadual. Foi um time muito reativo, né? E a gente se propôs a isso. Então algo que a gente evoluiu. Então o time vai ter, lógico, momentos que vai jogar reativo, momentos que vai propor o jogo, momentos que vai pressionar em cima. Então isso a gente conseguiu evoluir bastante durante essa fase de treinamento. Então a gente está bem feliz com tudo que aconteceu aí na preparação. Os atletas estão bem motivados para a gente fazer uma grande estreia. Bom dia, professor. Bom dia. Estava falando agora de adaptação de alguns atletas que chegaram no final do Campeonato Catarinense. Eu queria que o professor falasse um pouco mais sobre a situação do Johnny Douglas, ele que chegou na reta final da primeira fase do Campeonato Catarinense. Pelo que a gente acompanhou nessa intertemporada, a tendência é que ele seja titular ali na primeira função do meio campo. Eu queria saber o que mudou na reta final do Catarinense até agora, que ele sequer estreou, né? E agora ele provavelmente começa como titular. E também, falando ainda sobre o Johnny Douglas e meio campo da equipe, o que o Léo Baiano indo para frente e agrega na equipe? Bem, eu acho que quando a gente começa uma nova preparação, uma nova competição, eu falo para os atletas, a gente começa do zero. Independente de quem jogou, quem não jogou, a gente volta, lógico, colhendo situações positivas que aconteceram, mas o time em si, a gente trouxe atletas para que a gente pudesse subir o nível ou características diferentes que a gente não tinha, que a gente achava interessante ter, e que a gente conseguiu, de alguma forma, aí, com esses atletas, potencializar isso. Então, o Johnny Douglas é um atleta experiente, já jogou em Curitiba, jogou em muitas equipes aí, faz primeiro volante, faz segundo também, mas a especialidade dele é mais um primeiro volante de contenção, mas que tem jogo, que tem boa saída de bola. Em relação ao Léo Baiano, é algo que eu cobro de todos os volantes. Eu acho que o volante hoje, ele não pode ser um cara engessado, que vai fazer só primeiro, só segundo, só faço isso, só faço aquilo. Eu cobro isso dos extremos também. Só sei jogar do lado esquerdo, só sei jogar do lado direito. Eu, por ser um treinador que veio com formação de base, trabalhei quase 10 anos na base, eu acredito muito no treinamento, eu acredito muito na evolução, eu acredito muito na prática. Se você não fazia, começamos a treinar e você vai começar a fazer. E isso que eu tenho estimulado em todos os volantes, em todos os extremos, em todas as posições ali. Jogo pro lado direito com o zagueiro, pro lado esquerdo. Independente, tem que estar preparado para todo tipo de situação, e é isso que eu faço nessas 5 semanas. Fiz nessas 5 semanas aí para esses atletas e eles têm respondido bem. Então, agora é uma briga sadia. Lógico que essa disputa vai acontecer agora, depois que a competição começa. Os atletas que derem resposta vão continuar jogando, os que não derem resposta vão dar oportunidade para quem vier, e essa briga sadia vai até a final da competição, onde o melhor joga e o clube ganha. Bom dia, Bursi. Queria que tu comentasse um pouco sobre os 4 reforços que chegaram, principalmente depois do estadual: o Bruno, o Samuel, o Juan e agora o Christian. E também, se puder aprofundar um pouco, como foram as experiências dos jogos treinos, que tu falou aí que testou outros modelos
que a gente só ficou sabendo os resultados. Bem, primeiro que eu escolhi jogar contra o Hercílio, porque eu acho que foi uma equipe que mais pressionou a gente na competição. Então escolhemos realmente jogar contra o Hercílio, porque eu gostei muito do modelo de jogo do Hercílio. Uma posse de bola diferente, um jogo de movimentação, um time que pressiona muito. Então eu queria muito testar a nossa maneira de pressionar também, a nossa saída de bola, com uma equipe como a deles, bem treinada, uma equipe que fez muito bem isso durante toda a competição, contra todas as equipes aí. Se você olhar aí os jogos que o Hercílio fez a ele jogou contra todos os grandes também, jogando da mesma forma. Então, e a gente fez um ótimo amistoso, a gente conseguiu pressionar eles conseguiram pressionar a gente conseguiu sair, então foi um jogo aberto, um jogo que acaba todos evoluindo. Então foi um saldo bem positivo esse amistoso. Os reforços são atletas que a gente monitorava e atletas que a gente achou que vai subir nosso nível, como tem subido durante os treinamentos aí, agora é colocar em prática durante os jogos. Se na Série C de 2022, quando você assume o Vitória e termina com o acesso, se não me engano, você estreia contra o próprio Figueirense num jogo ali, onde estava uma condição... Foi o segundo jogo. Segundo jogo. Uma condição adversa muito grande, o time quase na zona de rebaixamento, consegue uma sequência invicta e termina com acesso. Então você pega o clube naquela situação adversa e carrega para o acesso, inclusive vencendo o Figueirense novamente na segunda fase, né? E agora você tem a oportunidade de começar um trabalho na Série C do zero. Apesar de também ter algum tipo de adversidade, o transfer ban no Figueirense, queria te perguntar o que a sua experiência na Série C, lidando com essas adversidades, vai agregar para conduzir o Figueirense ao acesso nesse ano? Bem, eu acho que não só o João Bursi, né? A gente tem atletas aí temos o Camilo, que foi campeão no mesmo ano pelo Mirassol, temos atletas que passaram por essa situação e nada mais do que viver, uma pessoa que viveu a experiência, viveu a competição, passar essa experiência para atletas que ainda não vivenciaram. Então a gente de alguma forma consegue mostrar alguns caminhos, mostrar as dificuldades, mostrar o percurso que a gente tem que percorrer, mostrar a dificuldade, ao mesmo tempo dar confiança de saber que, na minha opinião, é um campeonato muito justo, né? Então a gente tem aí jogando contra todos aí, classificando 8, depois 2 grupos, dos 4 sobe 2 de cada grupo, então é um campeonato muito justo, então a equipe consistente, a equipe que fizer um campeonato muito consistente aí vai subir. Então esse é o nosso objetivo, de ser consistente, de saber que não adianta só focar no jogo em casa, a gente precisa focar nesses jogos fora de casa também, que eu acho que foi uma dificuldade naquele ano para o Figueirense, não pontuava muito fora de casa. Então é algo que essa equipe no estadual acabou ganhando até mais fora de casa do que dentro de casa. Então são situações que a gente vai equilibrando, vai dando confiança, vai mostrando para eles a maneira de jogar e conhecendo os campos, os estádios que a gente já viu, a gente consegue minimizar algumas situações para passar para eles. Então muito confiante, a preparação foi muito boa, então o nosso torcedor aí, a gente conta com ele aí desde do primeiro jogo, que vai ser nosso 12º jogador. A importância do torcedor é de fundamental importância para esses atletas principalmente aí os mais novos, atletas que precisam desse apoio do começo ao fim. Em algum momento ele vai oscilar durante o jogo, a gente precisa que nesse momento que ele oscila, a torcida, como sempre, estando com a gente, apoiando, para que esse atleta volte a ter confiança durante o jogo para dar a resposta. Com a lesão do Tito, né, que vai ficar fora por um bom tempo, só tem o Samuel como lateral esquerdo de ofício, né, a gente sabe que o Tomás pode fazer essa função também, já fez na carreira. Na coletiva do Samuel, ele comentou que chegou a fazer situações onde ele era o terceiro zagueiro, e tu já fez até linha de 5, né, naquele jogo contra a Chapecoense. Foi treinada também uma opção talvez com 3 zagueiros atrás, né, uma outra formação, uma linha defensiva diferente, foi treinada durante essa pré-temporada? Na verdade não é que o Samuel está fazendo um terceiro zagueiro, na verdade é que a gente testou algumas situações de fazer saída com 3, né? Não que ele vai defender como um terceiro zagueiro. Então a gente, em algum momento ali, como hoje a gente está jogando com o Rafael, a gente não tem um zagueiro canhoto, normalmente eu sempre volto um volante entre os zagueiros para fazer uma saída com 3.
E eu prefiro ter ali uma saída com lado de perna dominante. Então, nesse caso, como o Rafael é destro, a gente traz o Rafael mais para dentro para fazer o homem de centro, e aí nisso o lateral esquerdo, que poderia ser o Tito, poderia ser o Samuel, poderia ser qualquer outro, fazer essa saída com 3, mas de forma de perna dominante ali do lado esquerdo. Então é algo que a gente treinou, não só a saída com 3, mas a linha de 5, treinar com um jogador a menos, um jogo a mais, um jogador a mais. Eu acho que a gente tem que estar preparado para tudo. E no estadual mostrou muito isso, né? A gente ficou com um jogador a menos, ficou com um jogador a mais, e não vai ser diferente na Série C. Temos que estar preparado para isso. Professor, uma situação que a gente acompanha bastante durante os treinos, observando aqui de fora, é que às vezes sai bastante o Léo Baiano e entra o Henrique Rodrigues. Quando o Henrique Rodrigues ele entra ali no time, ele entra como um segundo jogador de meio campo, um segundo volante, assim, ou ele realmente, o senhor vê ele como um articulador no camisa 10, e ainda falando de uma equipe que pode ter 2 camisa 10 entre aspas, né? O professor falou ali que para essa Série C um dos objetivos é ter uma equipe que proponha mais um pouco o jogo. A minha pergunta é como é que vai fazer para propor o jogo fora de casa, em situações muito adversas, pois geralmente quando as equipes vêm aqui que está jogando Scarpelli, jogam de maneira mais reativa, a gente sabe que o gramado é bom, mas às vezes porventura jogar lá no Nordeste, o gramado é um pouco mais alto, questão do clima também, que às vezes interfere bastante. Como o Figueirense vai fora de casa conseguir imprimir o seu ritmo de jogo? Bem, primeiro respondendo em relação ao Henrique, o Henrique é um meia, para que fique bem claro para todos aí, ele fez toda a base do Cruzeiro dele como meia, camisa 10, porém ele já fez as outras posições também durante a carreira, ele já fez primeiro volante, já fez segundo volante, mas o ofício dele mesmo é camisa 10. Quando eu faço a substituição é realmente ficar com 2 10, realmente é ficar mais ofensivo, realmente é deixar um volante e 2 meias realmente ali para chegar com bastante velocidade na frente, com mais jogo, com mais situações de meia mesmo, né? Em relação ao propor o jogo, foi o que eu falei aqui, o nosso time vai estar preparado para jogar de diversas maneiras. Pode ser reativo, propor o jogo quando tiver que propor, baixar as linhas quando tiver que baixar a linha. Então vai muito de jogo a jogo, contra quem a gente vai jogar, onde vai ser, como vai ser o gramado. Eu acho que esse é o grande lance da Série C, a gente se adaptar às circunstâncias do estádio, do clima, da maneira que a gente vai enfrentar ali no momento. Então não posso falar, o time vai ser sempre assim, não. Ele vai jogo a jogo, a cada maneira ali para ganhar o jogo. Bursi, a gente acompanhando esse trabalho teu no Figueirense aqui no estadual, nessa intertemporada, a gente consegue perceber que tu gosta muito de trabalhar com os atletas a questão do vídeo. Como que é certinho? Tu gosta de passar mais vídeos dos adversários para estudar situações específicas, bola parada, algum jogador específico que tem que marcar? Ou trabalhar mais vídeo dos jogos do Figueirense e corrigir os erros dos próprios atletas do time? Bem, é um mix dessas duas situações aí. Por exemplo, jogamos no sábado, na segunda-feira tem um vídeo do que aconteceu no jogo, o que funcionou e o que não funcionou, dentro daquilo que a gente cobra os atletas no dia a dia. Depois disso a gente faz um treinamento, tipo um campo mais aberto, e a gente passa o que funcionou, o que não funcionou no coletivo. Depois a gente tem sobre o adversário durante a semana, bolas paradas, defensiva, ofensiva, que vai ser hoje. E ontem passamos antes do coletivo sobre o adversário, como o adversário joga, ponto forte, ponto fraco. Então acho que não tem maneira melhor do que visualizar o que está acontecendo, o que estamos cobrando, o que funcionou, de dar moral. Pô, tá vendo? Você está fazendo bem isso aqui. Ó, isso não está funcionando ainda por causa disso, disso e disso. Então acho que não tem outra maneira senão mostrando. E hoje a gente tem uma geração bem visual. Hoje eles precisam estar bem observando aquilo que está acontecendo no dia a dia. E hoje a gente se dispõe de tecnologia para isso. A gente tem drone, tem todas as situações, a gente tem que aproveitar isso para potencializar ainda mais o trabalho. Bursi, o Cláudio falou sobre você ter ganho 4 reforços, mas ao mesmo tempo você perdeu 4 jogadores, né? O Jonathan, o Wesley, o Gabriel Lili e o Cezinha. E aconteceu o transfer ban, hoje o Figueirense não pode registrar novos atletas. Então, por exemplo, o Tito, que não vai poder jogar, você não consegue trazer outro atleta para repor nessa posição. Te preocupa a questão do cobertor curto, de chegar em algum momento dessa primeira fase e não ter ali alguma peça para substituir, isso acabar prejudicando o trabalho?
Não, acho que a gente não pode pensar dessa maneira. Eu acho que o clube fez todo o esforço possível aí para deixar uma equipe muito competitiva, foi atrás de todos os atletas que dentro do orçamento foi possível trazer, não mediu esforços para isso. Estamos muito contentes com a preparação e o torcedor pode ficar tranquilo que estamos preparados aí para fazer uma grande competição. Professor, uma situação que para mim pelo menos acontece bastante quando a gente conversa com os torcedores nas ruas, eles sempre perguntam, Gart, vai dar para a gente conseguir classificar, na tua opinião? Minha opinião não importa muito, importa muito mais a do senhor. Vou fazer a pergunta, professor. Com esse grupo, como o Matheus falou, que para muitos é considerado curto, o técnico João Bossi é suficiente para classificar? Sim, é a competição mais importante do clube e a gente vai buscar o acesso. Para encerrar, então, deixa um recado para o torcedor que compareceu esse Scarpelli no domingo. Fica aqui meu convite ao nosso torcedor, passar para o nosso torcedor que foram 5 semanas aí de muito trabalho, muita dedicação, os atletas, toda a comissão, staff, todo mundo muito motivado para essa estreia, para a competição toda aí. Contamos com a sua presença, a força no Scarpelli para que a gente possa buscar o acesso aí, porque todos merecem e todos buscamos.